Nosso culto infantil já vai começar. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um culto infantil. Vocês estão animados? Tem tanta coisa legal acontecendo no mês de dezembro no canal da nossa igreja. Se você não conferiu, bora conferir. Vai lá, dá uma pesquisada no canal que nós estamos em um mês muito especial, que é o mês do Natal. E hoje o tema do nosso culto será Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode repetir aí? Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a nossa divisa? Antes da gente falar, eu queria perguntar, quem gosta de ganhar presente? Eu adoro ganhar presente e hoje nós vamos falar de um presente que Deus enviou para o mundo, que foi Jesus, o seu Filho, para nos salvar e nos livrar do pecado. O nosso versículo está lá em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e está no capítulo 1, o versículo 21, e fala assim: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Mateus 1, 21. Depois do culto, escreva esse versículo em algum lugar, memorize, guarde no seu coração. Vamos começar? Ela fala assim, ó. Há muito tempo na cidade de Belém, a Virgem concebeu um menino Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, raiz de Davi, pastor dos pastores. O brilho da estrela aponta para Belém, a cidadezinha onde nasceu o rei. A graça de Deus a terra conheceu, aleluia, o Salvador já nasceu. A nossa boca se encheu de alegria, o Messias prometido nasceu. A terra celebra e o céu se alegra, em altos louvores a Deus. Há muito tempo na cidade de Belém, a Virgem concebeu um menino Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, raiz de Davi, pastor dos pastores. O brilho da estrela aponta para Belém, a cidadezinha onde nasceu o rei. A graça de Deus a terra conheceu, aleluia, o Salvador já nasceu. A nossa boca se encheu de alegria, o Messias prometido nasceu. A terra celebra e o céu se alegra, em altos louvores a Deus. Vamos cantar mais uma vez? A nossa boca se encheu de alegria, o Messias prometido nasceu. A terra celebra e o céu se alegra, em altos louvores a Deus. A nossa boca se encheu de alegria, o Messias prometido nasceu. A terra celebra e o céu se alegra, em altos louvores a Deus. A nossa boca se encheu de alegria, o Messias prometido nasceu. A terra celebra e o céu se alegra, em altos louvores a Deus. Vou começar a nossa história com uma pergunta. Alguém já fez alguma promessa para você? O seu melhor amigo da escola já prometeu que ia brincar com você na hora do recreio? Ou quem sabe, a sua mãe prometeu que te levar num lugar muito especial que você gosta muito de ir, mas ela não pôde, porque teve que trabalhar. Ou o seu pai te prometeu um presente de Natal, mas porque ele perdeu o emprego, esse ano ele não vai poder te dar esse presente? Pois é, as promessas quebradas desanimam, mas as promessas cumpridas nos deixam alegres, entusiasmados, animados. E Deus prometeu a Adão e Eva há muito tempo atrás que ele enviaria um Salvador para o mundo e que esse Salvador viria do povo de Israel.
Então, o povo esperou ano após ano, centenas de anos, pela chegada desse Salvador que iria livrar o povo dos seus próprios pecados. Mas será que depois de tanto esperar, o povo já não estava pensando, será que Deus não vai cumprir com a sua promessa? Deus, porém, não esquecera. Na hora exata, em seu plano perfeito, Deus enviou o anjo Gabriel à terra com a tão esperada mensagem. Gabriel levou a maravilhosa notícia a uma jovem chamada Maria, que morava na cidade de Nazaré, em Israel. Imaginem a surpresa e o medo dela quando Gabriel apareceu. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, disse ele. Por meio do anjo, Deus estava dizendo a Maria que ela era muito importante para ele. Você sabia que você é importante para Deus? Lá na palavra dele diz, em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Ele sabe tudo sobre você, ele te criou. Deus fez todas as coisas no mundo porque ele se importa com você. Ele nos dá alimento, roupas, fez o mar imenso, o céu, as plantas, os animais, criou todas as coisas, as galáxias. Realmente é imenso esse mundo, essa criação de Deus, mas ele é muito maior do que isso tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Criador. Ele também é santo e puro. Deus está preparando um lugar para que possamos morar com Ele, que é o céu. E Ele quer que você esteja nessa morada junto com Ele, porque Ele se importa com você. Deus estava dizendo a Maria, por meio do anjo Gabriel, que ela era muito importante para ele. Embora o anjo não quisesse assustar Maria, ela ficou com muito medo quando o viu. E quando ele falou, o que o anjo falou para ela? Não tenha medo, Maria, disse Gabriel. Você encontrou graça com Deus. Em breve terá um filho e deve dar a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será filho do Altíssimo Deus. A criança seria o Filho de Deus. Deus é algumas vezes chamado de Trindade. Ele é um Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O anjo Gabriel estava dizendo que Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, viria à Terra num corpo humano. Ele seria Deus e homem ao mesmo tempo. E este filho faria algumas obras muito importantes. O anjo Gabriel disse a Maria: ele reinará para sempre sobre o povo de Israel e seu reino não terá fim. Ele reinaria para sempre. Mas Jesus tinha um trabalho muito mais importante a fazer primeiro. O nome Jesus significa o Senhor salva. Deus estava enviando seu Filho para salvar o seu povo do pecado deles. Todos nós somos pecadores. Lá na Bíblia, em Romanos 3:10, fala assim: não há um justo, nenhum sequer. Ninguém é perfeitamente bom como Deus. A Bíblia diz que você nasceu para fazer aquilo que você quer, não o que Deus quer. Quando a gente mente por algum motivo, quando a gente desobedece os nossos pais, tudo que a gente faz que desagrada a Deus e nos afasta dele é pecado. Você provavelmente pode lembrar de muitas vezes em que você pecou. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz que quebra as leis de Deus e nos afasta dele. Embora Deus te ame muito, ele não se agrada do seu pecado. Ele odeia o seu pecado. E aí, quem peca precisa ser castigado. A Bíblia diz que o castigo pelo pecado é ficar separado para sempre de Deus, num lugar de sofrimento e tristeza. O pecado é um problema horrível. Todos somos pecadores, inclusive eu e você. Deus enviou seu Filho para salvar o seu povo dos pecados. Gabriel disse a Maria para dar à criança o nome de Jesus, que significa o Senhor salva. Maria compreendeu que Jesus era o Salvador prometido. Durante centenas de anos, o povo judeu esperou a vinda do Salvador. E agora, através de Maria, Deus o traria ao mundo.
Mas como? Maria não conseguia entender. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria pensava que a criança viria de pai e mãe humanos, mas Deus tinha um plano diferente. Gabriel explicou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Seria um milagre. A criança teria uma mãe humana, mas não um pai humano. Deus daria a ela esse filho por meio do poder do Espírito Santo. Enquanto Maria pensava nesse milagre, Gabriel deu outra boa notícia a ela. Isabel, tua parenta, também terá um filho, disse ele. Porque para Deus não haverá impossíveis. Como isso é verdadeiro! Zacarias e Isabel, que tinham agora idade para ser avós, haviam desejado filhos durante muitos anos, mas nunca conseguiram. Deus então realizou um milagre e Isabel ficou grávida. É possível que Maria só tivesse sabido disso naquele momento. Como deve ter ficado alegre! Se Deus podia fazer Isabel ter um bebê, ele certamente tinha poder para trazer seu filho ao mundo por meio de Maria. E faria isso porque prometera. Maria acreditou na mensagem que Deus dera através do anjo Gabriel. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, respondeu Maria. Aqui está a serva do Senhor. Depois de ter ouvido as notícias do anjo, Maria foi passar algum tempo com Isabel, na Judéia. Isabel recebeu Maria com satisfação, e quando ouviu a voz dela, algo maravilhoso aconteceu. A criança em sua barriga pulou de alegria. O Espírito Santo fez Isabel saber que Maria seria a mãe do Salvador prometido. É uma grande honra que a mãe do meu Senhor venha me visitar, exclamou Isabel. Maria também ficou contente e disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria sabia que a criança que ia nascer era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Alguns meses depois, como você e eu sabemos, Jesus nasceu. Maria deu à luz a Jesus. Ele nasceu como um menino humano, mas ele era Deus. E ele cresceu como um menino, mas ele tinha poder para não pecar. Ele era santo e ele cresceu e foi ensinando para as pessoas sobre o reino dos céus. E embora ele tivesse ensinado muitas coisas boas e ajudado a muitas pessoas, ele foi castigado. Jesus morreu numa cruz, mas ele fez isso porque ele ama a mim e a você. Ele pagou pelos nossos pecados. Lá na Bíblia, em 1 Pedro 2,24, diz que Jesus carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele sabia que você tinha que pagar pelos seus pecados, mas porque ele te ama, ele pagou por você. Ele morreu numa cruz, derramou seu sangue para que a gente pudesse ter a vida eterna e morar com Deus no céu. E aí, depois de 3 dias da morte de Jesus, como a gente sabe a história, depois que os amigos dele envolveram ele em panos, colocaram ele num túmulo, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Depois disso, ele apareceu para muitas pessoas, muitas vezes. O Senhor Jesus, Deus Filho, veio à terra para ser o seu Salvador e o meu. Maria sabia que a criança que ia nascer era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Ela passou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. José foi uma das primeiras pessoas que Maria procurou. Ela amava José e eles estavam noivos. Mas agora as coisas seriam diferentes. O que José pensaria dela ter um filho? Iria compreender? José não compreendeu. Ele ficou surpreso e triste quando soube que Maria ia ter um filho. Ficou pensando que talvez fosse melhor não casar com ela. Mas Deus queria que Maria e José fizessem parte do seu plano. Certa noite, enquanto José dormia, um anjo apareceu para ele num sonho. O anjo disse a José que não tivesse medo de casar com Maria. Esta criança é o Filho de Deus, disse o anjo. José conhecia a promessa de Deus de enviar um Salvador.
Mas como deve ter ficado surpreso ao saber que o Salvador viria por meio de Maria? José acreditou na mensagem do anjo. Ele decidiu obedecer a Deus e receber Maria como esposa. Deus tinha um plano perfeito para a vida de José. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, deixe Ele guiar você, deixe Ele te ajudar. Todos passamos por situações difíceis. Quem sabe alguém que você ama esteja muito doente, ou use drogas, álcool, ou talvez uma pessoa que você considerava muito sua amiga se afastou de você. Não fala mais com você, está com raiva. Todos passamos por situações que são difíceis e você talvez não compreenda porque certas coisas acontecem, mas Deus pode te ajudar e te guiar para que você enfrente essas situações difíceis. Mas como deixar Deus guiar você? Lá no Salmo 25:5 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O mesmo Deus que amou você a ponto de entregar o seu filho na cruz para morrer pelos seus pecados, é o mesmo Deus que pode guiar você nos momentos de dificuldade. Por isso, para você ser guiado por Deus, você precisa passar tempo com Ele. Leia a Bíblia, ore a cada dia, para que Ele possa te ajudar a enfrentar essas situações. Basta você permitir e pedir a ajuda de Deus, que Ele vai te guiar e vai orientar você para enfrentar essas situações difíceis. José sabia que Deus tinha um plano perfeito para a vida dele. Decidiu obedecer a Deus e aceitar Maria como esposa. Deus usou Maria e José para trazer o Salvador prometido ao mundo. José casou-se com Maria e os dois começaram a sua vida juntos. Maria e José pensaram que essa gravidez seria o maior desafio que teriam que enfrentar. Mas havia mais surpresas reservadas para eles. O que vocês acham que é? A Bíblia nos conta que Jesus é o Salvador prometido. Ele nasceu, cresceu e morreu na cruz para pagar pelos pecados do mundo. Mas você só pode obter o perdão dos seus pecados se crer nele e recebê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Crer em Jesus significa confiar nele como o único que pode salvar você do seu pecado. Quando você se afasta do pecado e aceita Jesus como seu Salvador, ele promete que você irá viver com ele para sempre no céu. Você quer confiar em Jesus hoje? Vamos terminar orando, agradecendo a Deus porque Ele cumpre as suas promessas e pedindo que Ele guie os nossos caminhos a cada dia. Ele enviou Jesus como nosso Salvador para nos livrar do pecado e para que a gente possa morar com Ele no céu. Agora é a sua vez de entregar a sua vida a Jesus e confiar que Deus pode guiar a sua caminhada, ajudar você todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus como nosso Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos levar para o céu contigo. O Senhor cumpre as suas promessas. Muito obrigado por isso. Que cada criança possa confiar a cada dia em Ti. Possa confiar em Ti como um Deus Salvador, um Deus santo, puro e verdadeiro, que cumpre aquilo que diz. E nós te pedimos também que o Senhor nos guie os nossos passos, o que temos de fazer, as decisões a tomar, as situações difíceis a enfrentar. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, se alguma criança que não te conhece como Salvador pessoal, que o coração dela possa estar aberto para receber o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. E se ela já te conhece, que a cada dia ela se aproxime mais do Senhor, através da leitura da Bíblia e da oração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau!